Verificado o quórum regimental de que trata a portaria 145/2017 e com amparo na portaria 140/2021, eu, Francisco José de Oliveira Silva, declaro aberta a 83ª sessão ordinária virtual de 6 de dezembro de 2021. Inicialmente, indago a secretária Silvana se os senhores conselheiros disponibilizaram resoluções para leitura, para assinatura. Bom dia a todos. Senhor presidente, a conselheira Maria de Lourdes enviou um despacho para a perícia, referente ao processo 6369/2018, Max Mix Comercial Limitada. E o conselheiro Leilson enviou uma resolução do processo 642/2020, Claro S.A. Obrigado, Silvânia. Obrigado aos conselheiros, sempre atentos aqui com os trabalhos desta Câmara. Então, vamos passar para a ordem do dia. Hoje teremos os quatro processos, e todos são da Telefônica Brasil. E para acompanhar e fará a sustentação oral das razões recursais, a doutora Larissa Giarola. O primeiro processo é o processo de recurso 15959/2018, aí 2018-14165. Recorrente, Telefônica Brasil S.A., recorrido, célula de julgamento pela instância. O relator, doutor Leilson Oliveira Cunha. Representando o Estado, está o doutor André Carreiro, e representando o contribuinte, a doutora Larissa. Com a palavra, o relator. Presidente, eu estou aqui tentando abrir o arquivo. Deixa eu ver se... Pronto, consegui abrir. Eu ia pedir a inversão da pauta, mas eu acho que o arquivo aqui, eu estou conseguindo abrir. Só um minutinho. Não sei o que foi que houve hoje no notebook, ele deu uma travada aqui. Presidente, acho bom inverter a pauta. Passar para outro processo. Quando eu conseguir aqui, ele não está abrindo aqui o Word, aí a gente voltaria para o meu processo, presidente. Tá bem, doutor Leilson. Então, por motivo técnico, né, a gente vai inverter a pauta aqui, enquanto o doutor Leilson consegue baixar os arquivos do processo para a sua relatoria. Vou passar para o processo seguinte, é o processo de recurso 15957/2018, aí 2018-14229. Recorrente, Telefônica Brasil S.A., recorrido Seju. Relator, doutor Cláudio Célio de Araújo Lopes. Para fazer a sustentação oral, a doutora Larissa Giarola e, representando o Estado, doutor André Carreiro. Com a palavra, relator, doutor Cláudio Célio. Sem áudio. Doutor Cláudio Célio, estamos sem o seu áudio. O senhor pode ligar, por favor? Desculpe pela falha. Bom dia, senhor presidente Franzé, doutora Larissa Giarola, senhor procurador, doutor André, senhora secretária Silvana, senhoras conselheiras e senhores conselheiros. O processo que trata é o 1/5957/2018, que tem como recorrente Telefônica Brasil S.A., e recorrido célula de julgamento de primeira instância, referente ao auto de infração 2018-14229, dígito 6, lavrada em 14/9/2018, de uma fiscalização de autoria fiscal ampla dos exercícios 2013 e 2014, da referida empresa Telefônica Brasil, CGF 06668877, dígito 9.
O auto-infração apresenta o seguinte relato: crédito indevido proveniente do lançamento na conta gráfica do ICMS em desacordo com a legislação. O contribuinte aproveitou créditos de ICMS na aquisição de serviços de comunicação para prestação de serviços da mesma natureza, sujeitas ao diferimento nos termos do convênio ICMS 17/2013, no valor de R$ 703.880,61 no exercício de 2013 e 2014, conforme informação complementar em anexo. A infração teve como os artigos infringidos o artigo 49, 52 e 53 da Lei 12.670/96, cuja penalidade está inserida no artigo 123, inciso 2º, a linha A da Lei 12.670/96, com os seguintes valores: ICMS, R$ 703.880,61, a multa com o mesmo valor, R$ 603.880,61, perfazendo um total de R$ 1.407.761,22. Nas informações complementares, o agente fiscal alega que a empresa acima qualificada aproveitou indevidamente crédito de ICMS relativo à aquisição de serviços de comunicação para a execução de serviços da mesma natureza, lançados na sua escrituração fiscal digital, FD. A prestação de serviços de telecomunicação para outras empresas do ramo de comunicação denomina-se cessão de meios de rede. Esses serviços devem ser escriturados na FD por parte da empresa adquirente, nos códigos fiscais de operações e prestações CFOPs 1301 e 2301, os quais registram as aquisições de serviços de comunicação para execução de serviços da mesma natureza, em operações internas e em operações interestaduais, respectivamente. Continua ainda a informação complementar. O agente fiscal alega que o imposto incidente sobre a cessão dos meios de rede, devido na prestação de serviço de telecomunicação entre empresas relacionadas no ato COTEP, fica diferido para o momento da prestação de serviço de telecomunicação ou ao usuário final. Ao usuário final. Portanto, não deverá haver destaque de ICMS na nota fiscal de serviço de telecomunicação, que acoberta a prestação de serviço de telecomunicação entre empresas relacionadas no ato COTEP, que é o ato COTEP 13/2013, e tampouco aproveitamento de crédito por parte da empresa tomadora do serviço, conforme dispõe o convênio ICMS 17/2013 em sua cláusula primeira, com vigência a partir de 12 de abril de 2013. A empresa foi intimada em 5 de 4 de 2018, com ciência no dia 17 de 4 de 2018, a justificar o aproveitamento de crédito de ICMS e, em primeira resposta, solicitou um prazo de 20 dias para esclarecer posteriormente. Posteriormente, no dia 10 de setembro de 2018, a Telefônica apresentou nova resposta nos seguintes termos: pela análise das notas fiscais e da redação do item abaixo, cuida-se de cessão onerosa de meios de rede EILD, entre outros serviços de interconexão, considerando que a Telefônica Empresa S.A. e a Telefônica Data S.A., tomadoras do serviço das notas fiscais enviadas, não estavam relacionados no ato COTEP 13/2013. Segue resposta. Ocorre que, conforme expresso na cláusula primeira do citado convênio, tal sistemática de recolhimento se aplica apenas para as empresas relacionadas no ato COTEP 13/2013, em anexo, o que não era o caso da Telefônica Empresas S.A. e da Telefônica Data S.A., em 9 de 2013, contra as quais foram emitidas notas fiscais ora questionadas. A empresa, não satisfeita com a auto-infração, entra com a defesa tempestivamente, alegando, resumidamente, preliminarmente solicita a nulidade da autuação com base na ilegitimidade da inclusão dos administradores da impugnantes como responsável pela dívida tributária, pelo fato que não há provas de que tenham praticado atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, nos termos do artigo 135, inciso 3º do CTN. No mérito, ela pede a extinção dos créditos tributários pela decadência, conforme o artigo 150, parágrafo 4º
e artigo 156, inciso 5º do CTN, haja vista que a empresa foi autuada em 17 de novembro de 2018. Pede também que seja extinto integralmente o crédito tributário exigido, visto que o creditamento do ICMS concernente à aquisição de serviços de comunicação para execução de serviços de mesma natureza, CFLP 5301, é perfeitamente devido com base na observância do artigo 60, inciso 4º do regulamento do ICMS Ceará, em face da aplicação do princípio da não cumulatividade e da impossibilidade de enriquecimento ilícito do Estado diante de flagrante bis in idem. E, por último, sucessivamente, pede que o descumprimento de obrigação acessória ensejaria tão somente a aplicação de penalidade isolada, nunca a exigência de valores a título de principal de imposto, pelo que é necessária a convolução da autuação em aplicação de multa isolada. O processo segue para o julgador de primeira instância. A julgadora esclarece que a menção das pessoas no primeiro assunto abordado pela defesa, das informações ambientais, se deve à declaração de que seriam os administradores os responsáveis juridicamente pela empresa autuada e também com um simples objetivo de instrução processual para deferimento de mandato / procuração, autorizações para autuação de seus representantes jurídicos nos feitos judiciais ou administrativos fiscais. Analisando o processo, a julgadora de primeira instância não acata a tese da decadência, visto que o lançamento dos autos se caracteriza como lançamento de ofício, seguindo a regra disposta no artigo 173, inciso 1º do CTN. No mérito, a julgadora também alega que, segundo o convênio ICMS 17/2013, cláusula 1ª, que diz que na prestação de serviço de telecomunicações entre a empresa no ato COTEP 13/2013, de 13 de março de 2013, fica atribuída a responsabilidade pelo recolhimento do imposto incidente sobre a cessão dos meios de rede ao prestador do serviço ao usuário final. Parágrafo 1º. Aplica-se também o disposto nessa cláusula às empresas prestadoras de serviço de telecomunicações que tenham como tomadores de serviço as empresas referidas no caput desta cláusula, desde que observando o disposto na cláusula 2ª e as demais obrigações estabelecidas em cada unidade federada. Desta maneira, segue a julgadora, conforme discutido acima, o imposto incidente sobre a cessão de e-mails de rede, devido na prestação de serviços de telecomunicação entre empresas relacionadas no ato COTEP 13/2013, fica diferido para o momento da prestação do serviço de telecomunicação ao usuário final, de modo que não deve haver destaque de ICMS na nota fiscal de serviço de telecomunicação que é coberta a prestação de serviço de telecomunicação entre empresas relacionadas no já mencionado ato COTEP e, consequentemente, não é cabível aproveitamento de crédito por parte da empresa tomadora do serviço. Cumpre destacar que a empresa autuada estava à época da infração relacionada no ato COTEP 13/2013, conforme o documento acostado aos autos, folhas 20 a 23. Assim sendo, o aproveitamento do crédito realizado pelo autuado fere o disposto no artigo 52 da Lei número 12.670/96. Desta maneira, não assiste a razão ao impugnante o argumento do direito ao crédito com base no princípio da não cumulatividade e enriquecimento ilícito do Estado, além de entender que a desobediência ao procedimento previsto para restituição de tributo indevidamente recolhido é mero descumprimento de obrigação acessória, cabendo apenas a aplicação da penalidade isolada. Neste caso, o que existe não é apenas quebra de formalidade ou procedimento adequado, mas de vedação legal em caso em que haja destaque indevido no documento fiscal. O destinatário deve se limitar ao determinado na norma. Se não, vejamos. Artigo 51. O direito ao crédito para efeito de compensação com o débito ICMS reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido as mercadorias ou para o qual tenha sido prestado o serviço está condicionado à idoneidade da documentação e, se for o caso, à explicação nos prazos e condições estabelecidos na legislação. Parágrafo 3º. Quando o ICMS destacado no documento fiscal for maior do exigível na forma da lei, o seu aproveitamento como crédito terá
por limite o valor correto, observadas as normas sobre a correção prevista em regulamento. O Estado não pode e não quer enriquecimento ilícito, razão pelo qual existe, como já disse, o contribuinte, em sua defesa, os procedimentos específicos para o caso de recolhimento feito indevidamente ou em valor maior que o devido, esse procedimento deve ser adotado por quem de direito, não sendo permitido ao contribuinte escolher a forma que deseja realizar para corrigir falhas na emissão dos documentos fiscais ou na escrituração dos mesmos. A julgadora opta pela procedência da autuação, mantendo os valores dos cálculos apresentados pelo agente fiscal. A defesa entra com um recurso ordinário, tempestivamente, alegando e repetindo basicamente todos os argumentos levantados na impugnação. A assessoria processual tributária, em seguida, se pronuncia reconhecendo que o recurso ordinário, negando o provimento e mantém a decisão da primeira instância pela procedência da autuação. Senhor presidente, esse é o relato do processo. Obrigado, doutor Cláudio Célio. Dando seguimento, a palavra do doutor André Carreiro. Obrigado, senhor presidente, senhora secretária, senhoras e senhores conselheiros, senhora advogada representante da empresa, bom dia a todos. Como bem relatado, trata-se de um recurso ordinário contra a decisão de procedência do auto de infração que confirmou a imputação de aproveitamento de crédito indevido de ICMS na aquisição de serviços de comunicação para a prestação de serviços da mesma natureza, serviços estes que estariam sujeitos a diferimento, conforme o convênio ICMS 17/2003, no exercício 2013 e 2014, tendo sido lançado o imposto no valor de R$ 703.880,61, bem como a penalidade proposta pelo autuante pelo descumprimento da obrigação tributária prevista no artigo 123, inciso 2, a linha A da Lei 12.670/96, correspondente a uma vez o valor do crédito indevido aproveitado. Conforme bem relatado, segundo informações complementares do auto de infração, verificou-se que o contribuinte aproveitou créditos indevidos de ICMS relativo à aquisição de serviços de comunicação para a execução de serviços da mesma natureza nos meses de setembro e dezembro de 2013 e janeiro de 2014. O contribuinte, como também já foi exposto no relato, ele traz no seu recurso os mesmos argumentos já trazidos na sua impugnação. Inicialmente sustenta a necessidade de exclusão dos sócios e diretores do lançamento, da qualidade corresponsáveis, pois entende que não caberia a imputação dessa responsabilidade. Quanto a essa matéria, a Procuradoria, inicialmente, ela se manifesta até pelo não conhecimento do recurso acerca desse pedido, em razão da falta de legitimidade da empresa, da pessoa jurídica, para defender interesse dos seus representantes legais, dos seus diretores, pois não se confunde a pessoa jurídica com a pessoa física dos seus diretores, não, portanto, sendo permitido, segundo regras do Código de Processo Civil, ela postular a defesa de direito alheio, salvo expressa autorização legal, e não é o caso. Então, a princípio, entendemos que sequer deve ser conhecido esse pedido, mas ainda que se conheça do recurso quanto a esse pedido, entendemos que não cabe o afastamento solicitado pelo contribuinte, até porque, referido auto de infração, ele indica os diretores, como já foi discorrido na decisão de primeira instância, mas em razão de identificação dos representantes legais da empresa para fins de realização da ação fiscal, né, e de antemão não se poderia sequer fazer essa peremptória exclusão e afastar a possibilidade de que esses venham a responder pelo crédito tributário, caso fique caracterizada quaisquer das hipóteses previstas no Código Tributário Nacional que autorize referida responsabilização. Portanto, entendemos que, quanto a esse primeiro pedido, ele não deve ser acolhido. O contribuinte traz ainda um pedido de decadência, reconhecimento de decadência parcial do lançamento, em relação aos seus geradores anteriores a 17 de setembro de 2013, por entender que se aplica a contagem do prazo decadencial com base no termo inicial do artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Contudo, entendemos que também não deve ser acolhido o argumento, aplica-se a regra geral do artigo 173, inciso 1 do CTN,
contando-se o prazo decadencial a partir do primeiro dia do exercício seguinte, né, que poderia ser procedido o lançamento. E, no caso concreto, é um lançamento que decorre de uma falha na atividade do contribuinte, de proceder à apuração do seu imposto e, nessa apuração, também verificar os créditos que ele teria direito, portanto, incidido nas normas do artigo 149, inciso 5 e 6 do CTN, o que resulta na aplicação do prazo decadencial previsto no artigo 173.1 do CTN. Mas ainda que não se entenda dessa forma, ainda que para aqueles que entendem pela aplicação do 150, parágrafo 4º, no caso concreto, também não caberia a cogitar da decadência, mesmo com base no 150, parágrafo 4º, uma vez que o auto de infração foi lavrado justamente em setembro, no mês de setembro de 2018, e, portanto, só poderia se considerar decaído até um período de apuração anterior, que seria agosto. Portanto, também, mesmo que se admita o 150, parágrafo 4º, também não caberia o reconhecimento da decadência do mês de setembro. No mérito, o contribuinte, ele basicamente defende o direito ao crédito, com base no princípio da não cumulatividade, da vedação do enriquecimento ilícito. Na realidade, o que consta aqui nos autos, tentando ser bem objetivo, é que o contribuinte ele se creditou de imposto destacado na aquisição de serviços de comunicação prestado por outras empresas de comunicação, serviços esses que ela adquiriu para prestação de serviço também de comunicação aos seus próprios usuários, e pelo simples fato de estar destacado o ICMS, ela usou esse crédito. No entanto, conforme já foi dito no relato, tanto pela julgadora de primeira instância, pelo autuante, pela assessoria fiscal tributária, conforme o convênio ICMS 17/2013, que substituiu o convênio 126 de 1998, segundo sua cláusula 10, não deve haver destaque desse ICMS nessa nota fiscal de serviço, que acoberta a prestação de serviços entre empresas de telecomunicações adquiridos para prestação de serviços aos seus usuários finais. Portanto, se não cabe essa prestação na chamada interconexão de redes, cessão onerosa de meios de rede, o fato da empresa cedente ter destacado não autoriza o crédito, pois esse destaque foi indevido, e isso consta muito claro na legislação tributária estadual, dispositivo, inclusive, lido pelo relator, o artigo 51, parágrafo 3º da Lei 2.670, que dispõe que, nos casos em que houver destaque indevido de imposto do documento fiscal, o destinatário somente poderá se creditar nos limites autorizados na legislação tributária. No caso, por outro lado, em relação à questão de alegação de enriquecimento ilícito, não cabe essa alegação. Existe, se houve um destaque e recolhimento indevido pela outra empresa que transacionou com a autuada, caberia a ela fazer essa verificação e pedir a restituição, e não a destinatária tentar compensar um eventual recolhimento devido de imposto com base na tomada do crédito a qual ela é sabedora de que não há direito. Com essas considerações, senhores conselheiros, senhores presidentes, a Procuradoria se manifesta pelo conhecimento do recurso ordinário, mas para negar-lhe provimento, confirmando a decisão de primeira instância de procedência dos autos de infração. Tentei ser bem objetivo, caso necessário, depois das discussões, surge alguma questão nova que necessite de algum esclarecimento, a Procuradoria voltará a se manifestar. Obrigado. Obrigado, doutor André. Com a palavra, a doutora Larissa Giarola. Bom dia a todos. Eu queria pedir autorização para compartilhar minha tela e fazer uma breve apresentação. Sim, pode. Fique à vontade, doutora Giarola. Errado. Não deu certo ainda. Deu agora? Sim, pronto. Deu? No processo que está em julgamento, já deixaram bastante claro que a empresa foi autuada pelo suposto creditamento indevido de ICMS relativo à aquisição de serviço de comunicação para execução da mesma natureza, nos meses de setembro de 2013, dezembro de 2013 e janeiro de 2014. Preliminarmente, se defende a nulidade do auto de infração em razão da irresponsabilidade dos sócios para constarem como responsáveis
uma vez que a Procuradoria e a Fiscalização não apontou em momento algum os fatos positivos ou legais ou indícios que justificariam a responsabilização dos ex-diretores da empresa. E eu queria frisar que o CONAT tem sim responsabilidade para decidir questões relativas à lavratura do auto de infração, quando estiver relacionada à imputação de responsabilidade por infração à lei, que é exatamente o caso sobre júdice. Inclusive, a responsabilidade do sócio por dívida de pessoa jurídica só pode ser em duas situações, que não foi apontada em momento algum nesse processo administrativo, que seria o caso de liquidação de sociedade de pessoas, que está previsto no artigo 134, inciso 7º do CTN, ou por descumprimento de obrigação tributária resultante de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto, que também não foi mencionado nesses autos. E pelo fato da empresa estar defendendo a nulidade parcial do auto de infração, ela tem sim competência para decidir essas questões e defender isso no processo administrativo. Prejudicialmente, se defende a decadência parcial dos fatos geradores ocorridos até 17 de setembro de 2018, considerando que a empresa foi intimada do auto de infração dia 17 de setembro de 2018, foi intimada nessa data do auto de infração, e todos os fatos geradores acontecidos em 17 de setembro de 2013 estão decaídos, em razão da aplicação do artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Inclusive, esse entendimento é pacificado pelo STJ, e a gente defende ao longo do auto que ele deve ser aplicado aqui, inclusive para evitar uma judicialização desnecessária de determinados fatos geradores, que acarretarão em condenação da Procuradoria em pagamento de honorários judiciais, de forma desnecessária, se isso for acolhido em esfera administrativa. O STJ defende que existem 3 condições que devem ser cumpridas para ser aplicada a regra do 150, parágrafo 4º do CTN, e as 3 foram cumpridas nesses autos. São elas: cobrança de ICMS, que é um tributo sujeito a lançamento por homologação, a empresa quitou o ICMS que ela atendia devido no período atuado, e o fisco não alegou em momento algum ocorrência de fraude, dolo ou simulação no caso. Então, isso atrai a contagem do prazo decadencial do artigo 150, parágrafo 4º do CTN, afastando a regra do 173, inciso 1º, que são regras que uma exclui a outra. Então, só apenas o 150 pode ser aplicado. No mérito, foi muito defendido ao longo tanto da leitura do relatório, tanto em primeira instância da fiscalização, como da citação do procurador, que não pode haver destaque de ICMS na nota de fiscal de serviço, que é coberta a interconexão, que é exatamente o que aconteceu nesse caso, e por isso, como a empresa lançou indevidamente, ela não poderia se creditar desse imposto. Acontece que é muito evidente que o ICMS não é devido nessa operação, só que o crédito também não foi considerado legítimo. Só que o ICMS foi indevidamente recolhido. A partir do momento que o ICMS é indevidamente recolhido, deve ser reconhecido o direito ao crédito do contribuinte, nos termos do artigo 60, inciso 4º do regulamento do ICMS e do princípio da não cumulatividade. E caso isso não aconteça, vai ter um enriquecimento ilícito da fazenda, em razão do bis in idem, porque esse ICMS que incide sobre o preço do serviço foi cobrado do usuário final, e, ao mesmo tempo, o contribuinte suportou o imposto devido à aquisição de serviço. Então, ele foi recolhido 2 vezes. Inclusive, tem um precedente dessa segunda Câmara do CONAT em julgamento exatamente idêntico aí dos casos, que reconheceu o direito do crédito do contribuinte, que eu peço até autorização para a lei, que, olha, com efeito em que pese as prestações sujeitarem seu diferimento, a aludida providência não foi adotada, ou seja, a tributação concretizou-se em momento anterior, entre ementes com a remoção da não cumulatividade. Não se vislumbra supedâneo normativo para considerar o creditamento do ICMS na hipótese de indevido, sob pena de, se não permitir o crédito, a recorrente arcará duplamente com o ônus dele decorrente, à medida que, uma vez inclusa a prestação anterior, e se a prestação subsequente sofrer o encargo na sua totalidade, caracterizado bis in idem, que foi julgado em 2015 pela segunda Câmara de Julgamento do CONAT, de relatoria do conselheiro Walter Barbalho Lima. Por se tratar de situação idêntica, a gente entende que deve ser aplicado o mesmo entendimento, justamente porque já foi reconhecido por essa Câmara que essa situação, por mesmo que não incida o ICMS e a empresa adotou procedimento que não está previsto na legislação, vai configurar bis in idem e ferir o princípio da não cumulatividade, porque o ICMS foi recolhido 2 vezes. Inclusive, o descumprimento de obrigação acessória deve ser convalidado em penalidade isolada, porque o crédito tributário existe, foi reconhecido pelo fisco, e aí não houve prejuízo ao erário ou enriquecimento ilícito do sujeito passivo.
Diante disso, preliminarmente, pede a exclusão dos responsáveis, a nulidade da auto-infração em razão da exclusão dos responsáveis dos sócios como corresponsáveis pela dívida tributária e, prejudicialmente, a extinção dos serviços tributários, cujos faturadores ocorrerá até 16 de setembro de 2003, em razão da decadência, no mérito, a insubsistência do auto-infração e, subsidiariamente, a atuação com voluntária de penalidade isolada. Obrigado, doutora Larissa. Obrigada. Senhores conselheiros, o processo está em discussão. Quem desejar se manifestar, o Cláudio Célio, acende, levante a mãozinha no sistema aí. Cláudio Célio com a palavra. Senhor presidente, assim, eu analisei todas as provas do auto e realmente a argumentação da defesa ela não tem sustentação porque realmente houve uma infração a um preceito legal. No caso é que a empresa ela se creditou de valores que não deveria há uma vedação legal para o impedimento desse creditamento, né? Então, assim, com relação ao primeiro ponto, né, da defesa, de que não há que se falar sobre a ilegitimidade passiva dos sócios arrolados como corresponsáveis, visto que o auto ele foi lavrado em nome da empresa e em conformidade com os dados cadastrais da empresa. Esta indicação dos administradores na informação complementar poderá ser útil apenas quando da execução da dívida, se for o caso, e depois de transitado em julgado o processo. Então, não cabe a este órgão administrativo de julgamento tecer análise de responsabilidade individual do sócio da infração, mas tão somente se houve a ocorrência ou não da infração apontada. Com relação à decadência, senhor presidente, a decadência parcial dos créditos lançados aos fatos ocorridos antes de 17 de nove de 2013, lembramos que trata a acusação de lançamento e aproveitamento de crédito efetuado pelo contribuinte, em desacordo com a legislação, e relativamente a setembro de 2013, apontado num recurso à decadência. Ressaltamos que tais créditos foram apurados e lançados em outubro de 2013, devendo ser recolhido até o 20º dia do mês subsequente, para a ser homologado pelo fisco, conforme estabelece o artigo 74, inciso 3º do decreto 24.569/97. Então, senhor presidente, assim, no presente caso, foi constatado que houve por parte do contribuinte declaração de débito e recolhimento do ICMS em outubro de 2013. Assim, o fisco tinha conhecimento do montante lançado e recolhido pelo contribuinte, devendo ocorrer a homologação dentro do prazo previsto no artigo 150, parágrafo 4 do CTN. Assim, poderia o fisco lançar o auto de infração até outubro de 2013. Quanto ao mérito, senhor presidente, trata a acusação de crédito indevido em razão de infringência. A cláusula primeira do convênio 17 de 2013 afirma que a empresa fiscalizada, que as emitentes dos documentos fiscais, Telefônica, Empresa S.A. e Telefônica Data S.A., não estavam relacionados no ato COTEP 13 de 2013. Porém, analisando o levantamento realizado pelo fisco, planilhas da mídia anexa às folhas 27, cujo montante do crédito devido foi lançado na inicial, verificamos que foram apontadas diversas operações de lançamento de crédito com as empresas relacionadas no ato COTEP /ICMS 13 de 2013, no período fiscalizado. Empresa esta diversa das citadas pela recorrente, conforme documentos anexos na folha 20 a 23. Desta feita, senhor presidente, eu voto, já declarando o meu voto, pela procedência da autuação e mantendo a decisão de primeira instância, que foi confirmada pela assessoria tributária. Obrigado, doutor Cláudio. Senhores, o processo está em debate. Presidente, só para corroborar com o posicionamento do doutor Cláudio, é que eu acho que o ponto central aí é a questão da cláusula primeira do convênio, as empresas não estarem elencadas naquele anexo. Nesse sentido, presidente, aí não há outra possibilidade, a não ser da questão do creditamento indevido, efetivamente. Senhores, continue o debate do processo.
o processo. Doutor Rafael Souza. Senhor presidente, haverá na votação em separada a decadência, ou não? Vai, Sim, né? vou fazer ponto a ponto. Os pontos suscitados para defesa serão votados em separado, doutor Rafael. É porque, especialmente nesses casos, né, o contribuinte já tem o trabalho de montar uma apuração de ICMS, na qual são levados vários critérios, variáveis, normas, né, e efetivo o pagamento, né? Então, eu entendo que, havendo o pagamento no mês, resultante de um hercúleo trabalho de apuração, trabalho técnico que não é qualquer um que faz, tem que ser um contador habilitado, haveria sim a interpretação do da STJ, súmula 555, na decadência do artigo 150, parágrafo 4º. Mas eu sei, isso aí é um assunto que cada um aqui já tem a sua posição, né? Aí na votação em separado, isso vai ficar mais especificado. Senhor presidente, obrigado. Obrigado. Sabendo. Doutor Rafael, só esclarecendo que quer me parecer que, conforme o doutor Cláudio, relator, e também o doutor André falou, que ainda que se aplique a regra do 150, parágrafo 4º, não estaria alcançado para a decadência, porque são períodos, os períodos só começam de setembro em diante, que é a apuração mês seguinte. Quer me parecer que, só por favor, confirme, doutor Cláudio, qual o período da autuação? Vou checar aqui também. Senhor presidente, o período foi de... Deixa eu ver aqui. Período é 9 de 2013 e 12 de 2013 a 1 de 2014. Isso. Conforme, é de setembro em diante, né? O período. Né? Isso. Setembro. Ainda a controvérsia que eu entender no mês de setembro, mas foi autuado também em setembro, né? Isso. Pronto, então os senhores decidirão aí qual a regra aplicável. Senhores, mais algum debate ou já podemos colocar em votação? Então, eu vou colocar em votação já. Pelo jeito, todos já têm sua convicção. Com relação à exclusão dos sócios do polo passivo da autuação, como vota o doutor Cláudio Célio? Senhor presidente, não acolho esse questionamento. Doutor Leilson? Com o relator, presidente. Doutor Wander? Acompanho o relator, senhor presidente. Doutora Jusileide? Relator, senhor presidente. Doutor Rafael? Com o relator, presidente. E doutor Carlos Gondim? Com o relator. A composição está hoje modificada. Alguns titulares estão ausentes, aí por isso estou me confundindo um pouco. Então, afastada o pedido da parte de exclusão do sócio do polo passivo da autuação. Com relação ao pedido de decadência do mês de setembro anteriormente. A decadência, como vota o doutor Cláudio Célio? Eu já até antecipei meu voto antes das discussões, então também não acato esse quesito. Com fundamento, qual regra, doutor Cláudio? O artigo 173, inciso 1º. Aplica-se ao caso 173. Isso. Doutor Leilson? Presidente, acompanho o relator no 173.1, também aduzindo aqui o que o doutor André falou, né? Que não caberia o 150 parágrafo 4º, porque setembro se declara, mas a apuração é em outubro, né? E aí o auto estaria dentro desse critério, o 150 parágrafo 4º também é alcançado. Mas meu fundamento é o 173.1, por isso que eu afalo. Doutor Wander? Senhor presidente, pedindo vênia ao ilustre relator, aqui no presente caso, eu voto pela aplicação do artigo parágrafo 4º, mas mesmo neste caso, não estaria alcançado a decadência, porque o auto foi lá em setembro de 2018. É como voto. Doutora Gislaide? Senhor presidente, conforme relato do Cláudio Célio,
embora tenha sido feito efetivo pagamento do recolhimento do ICMS no período, mas eu afasto a decadência. Com o relator ou com o doutor Vandermeer afasta, mas por outro fundamento, 150 que está atingido. O 150 ou o 173? O 150. Tá certo. Doutor Rafael Souza. Pedindo vênia ao colega Cláudio Célio, eu acompanho a primeira divergência. Certo. Mas mesmo assim, você sabia que... Mesmo assim, tá não altera nada quanto ao crédito tributário, isso é verdade. Isso, em face do período. Doutor Carlos Gondim. Com o relator. Então, a decadência está afastada. Aqui, o que muda é o fundamento, né? Qualquer coisa. Como eu já venho me manifestado desde o início desse mandato, eu aplico ao caso a regra do 1731 do CTN. Qualquer coisa a ser afastado com base. E acrescento que, ainda que se admitisse a regra de 150, esta não se operaria o caso, tendo em vista que o período não está alcançado, não se operaria dentro de 5 anos. Está afastado da decadência, então. No mérito, doutor Cláudio Célio, como vota? Doutor Cláudio Célio está sem áudio. Senhor presidente, no mérito, eu mantenho a decisão de primeira instância pela procedência, reconheço do recurso e nego provimento e mantenho a decisão de primeira instância e da assessoria tributária. Tá certo. E afasta esse pedido da parte de aplicar uma penalidade por descumprimento de obrigação acessória, não é isso? Sim, isso. Doutor Leilson. Com o relator, presidente. Doutor Vander. Acompanho o relator, senhor presidente. Doutora Jusileide. O relator, senhor presidente. Doutor Rafael. Eu acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Gondim. Com o relator. Então, a segunda Câmara, por votação unânime, conhece o recurso, no mérito, conhece o recurso, nega provimento para confirmar a decisão condenatória de primeira instância. Esta decisão para o primeiro processo. Senhor, vamos dar continuidade aqui. Doutor Leilson, o senhor tem condições de relatar agora? Tenho sim, presidente. Tá ok. Então, vou anunciar agora o processo da pauta. O primeiro processo é o processo de recurso 15959-2018, aí 2018-14165. Recorrente. Isso foi mais para investida. Telefônica Brasil e relator Toleilson Oliveira Cunha. Representando a empresa para fazer sustentação oral das razões recursais, doutora Larissa Giarola, e representando o Estado, doutor André Carreiro. Com a palavra, o relator. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, senhora secretária, senhora advogada aqui presente, senhor procurador, renovo aqui os votos de bom dia e já passo ao relato dessa autuação. Ela é de crédito indevido, em razão de, no exercício de 2014, a empresa ter aproveitado crédito ICMS lançado na sua apuração mensal no campo outros créditos sem informar, fazer os devidos esclarecimentos ou apresentar documentos comprobatórios dos referidos créditos lançados na escrita. Foi feito uma auto-infração cobrando imposto e multa, respectivamente, R$ 994.449,47, tendo como artigos infringidos 57 e 65 do regulamento, a penalidade nos termos do artigo 123.2A da Lei 2.670/96, e período da infração 4 a junho de 2014 e outubro a dezembro de 2014. Bom, nas informações complementares, a equipe de fiscais havia detectado que a autuada aproveitou indevidamente créditos de ICMS na escrita, né, na rubrica outros créditos, e intimou o contribuinte para que justificasse ou apresentasse os documentos fiscais que deram origem aos referidos créditos constantes na planilha de folha 6, conforme comanda o artigo 51 da Lei 2.670/96,
e o artigo 89 do regulamento do ICMS. Nesse sentido, a empresa apresentou justificativas suportadas em documentação idônea e como preceitua a legislação, as quais foram acatadas pelas auditoras fiscais, referente ao registro do crédito de novembro de 2014, no valor de 40 mil, e outro em fevereiro de 2013, no valor de R$ 1.423,11, os quais não foram objeto da autuação. Todavia, quedando-se silente até a data da lavratura do auto, referente aos demais registros na rubrica Outros Créditos, de sorte que resultou na presente autuação, visto que a empresa não pode deliberadamente lançar créditos fiscais em sua apuração, que, por sua vez, determinam a redução do ICMS a recolher no mês de seu lançamento, sem que estes créditos estejam amparados por documentação idônea, ou ainda a empresa não pode registrar valores que julguem haverem sido pagos indevidamente sem estrita obediência às formalidades previstas na legislação. E aí importou no montante de R$ 994.449,47 o valor do crédito devido, sendo 31.800 em abril de 2014, 30.189,93 em maio de 2014, 386.107,65 em outubro de 2014, 6.818,11 outubro de 2014, 148, 139,57 novembro de 2014 e R$ 391.394,11 em dezembro de 2014. Não satisfeita com a autuação, a empresa interpôs impugnação, tendo a autoridade julgadora em primeira instância afastado seus argumentos e decidido pela procedência, compreendendo que o contribuinte lançou na rubrica Outros Créditos valores sem a documentação comprobatória desses registros. Bom, o contribuinte interpôs o recurso ordinário, que, resumidamente, consigna a preliminar de impossibilidade de indicação dos sócios, diretores como responsáveis pelo pagamento das dívidas na sociedade, ante a inocorrência das hipóteses do artigo 135 do CTN. Também diz que da legitimidade dos créditos glosados, consequência de inocorrência do fato gerador presumido e ocorrência de recolhimento em duplicidade, hipótese de ressarcimento prevista na legislação. E aqui eu já começo a destrinchar esse tópico, e aí eu chamo a atenção dos colegas, um pouco da atenção, para o que diz a empresa ter recolhimento em duplicidade e também o fato da inocorrência do fato gerador presumido, né? Bom, ela diz que os bens objeto dos créditos glosados pela fiscalização foram adquiridos pela recorrente, inicialmente com a intenção de revenda, classificando-os, portanto, como mercadorias, motivo pelo qual a empresa recolheu o ICMS-ST e o ICMS de operação própria sobre os mesmos quando de sua entrada no Estado de Ceará. Tudo de acordo com a legislação estadual. Aí aqui já esclareço aos colegas que a empresa, quando faz esse argumento, trata-se de celulares, aquisição, e aí, regra por causa de convênio, a tributação se dá por substituição tributária, e aí ela teria recolhido esse ICMS-ST, já que ela tinha colocado em seus estoques para a posterior venda, e fala também do ICMS de operação própria. E é estranho para nós a alegação desse ICMS de operação própria, porque não existe ICMS de operação própria aí na entrada, só existiria se fosse um ST na saída dela, que ela calcula ST, e também o ICMS normal. Mas aqui na operação própria, a empresa faz esse registro que recolheu, em tese, o ICMS de operação própria, o qual, né, estranha-se a empresa, na entrada, recolher o ICMS ST e outro ICMS de operação própria, quando não existe essa previsão de incidência desse ICMS na entrada. Mas eu estou só esclarecendo, mais à frente, a gente dos debates coloca, mas ele diz que recolheu o ICMS-ST e o ICMS de operação própria, né? Também diz que, posteriormente, a recorrente decidiu, por razões empresariais, efetuar a transposição dos referidos bens para o seu ativo mobilizado,
alterando, portanto, a sua destinação e classificação de mercadorias para ativo imobilizado, motivo pelo qual, nos termos da legislação em vigor, tem direito ao creditamento do ICMS-ST, haja vista a inocorrência do fato gerador presumido, quando da entrada dos bens em território. Então, aqui a empresa diz que pagou um ICMS-ST, decorrente da aquisição desses aparelhos, porque ia ser vendido aos consumidores, depois resolveu ativar esses aparelhos, não mais sendo mercadorias, mas sim bens do ativo permanente. E aí, nesse caso, deixaria de ter o fato gerador presumido, já que não seria mais uma venda, e aí a empresa lançou como crédito fiscal essas operações de ICMS-ST que já haviam sido recolhidos, né? Bom, aí, no que concerne ao ICMS operação própria, a recorrente equivocadamente efetuou seu recolhimento em duplicidade, sendo o primeiro quando de aquisição dos bens e o segundo quando da sua transposição para o ativo imobilizado, fazendo jus ao creditamento efetuado em razão da inocorrência do fato gerador do ICMS na segunda ocasião, evitando assim o bis in idem. Então, a empresa diz que efetuou esse recolhimento do ICMS de operação própria, 2 vezes. O primeiro, quando da entrada. Eu já adianto aos senhores que não verifiquei esse recolhimento na entrada. Tá? Eu não verifiquei esse recolhimento na entrada. Não existe esse recolhimento, né, de operação própria. E ela diz que quando ativou, também teria feito esse recolhimento, né? Também não identifico. Aliás, nem a nota fiscal da ativação foi trazida aos autos, mas esse é um segundo momento que a gente vai discutir. Bom, aí ela diz que também que a empresa fabricante vende um lote de aparelhos à recorrente, sendo que esta recolhe ICMS-ST e ICMS de operação própria sobre os mesmos quando de sua entrada no Estado. Nesse momento, os aparelhos dão entrada no estoque da empresa, classificado como mercadoria para revenda a priori. Em seguida, a recorrente incorpora parte dos aparelhos ao seu ativo imobilizado, passando a fazer jus ao crédito ICMS-ST, haja vista a inocorrência do fato gerador presumido quando da sua entrada dos bens em território cearense, e de ICMS operação própria, em razão de a empresa ter recolhido imposto em duplicidade no momento da aquisição dos bens e depois quando realizou a sua transposição para o ativo imobilizado. Bom, diz que, na maioria dos casos, a empresa cede em comodato os aparelhos celulares imobilizados aos seus próprios clientes com o objetivo de viabilizar sua atividade fim, qual seja a prestação de serviço de comunicação. Para comprovar o quanto alegado, a recorrente requereu a juntada de planilha descritiva que detalhe o número das notas fiscais que deram origem aos créditos, as mercadorias nelas descritas, bem como o ICMS-ST e ICMS operação própria, suportados e recolhidos pela empresa. Aí aqui já temos a pista por que a empresa diz que recolheu esse imposto de operação própria. Porque como esse ICMS vem destacado na nota fiscal de entrada do celular, a empresa, em função de esse ICMS estar por dentro desse preço, então a empresa está, nos seus argumentos, admitindo que isso é uma hipótese de recolhimento dela, porque esse ICMS vem destacado no documento fiscal, e aí, ao comprar esse aparelho, como vem esse ICMS, a empresa acha que está recolhendo o imposto de operação própria, quando a operação própria é do emitente da nota fiscal. Mas, em função disso, ela diz que está suportando esse encargo, por isso que isso é um recolhimento. Aqui foi o esclarecimento da empresa no sentido de por que ela está dizendo que recolheu esse ICMS de operação própria. Porque, como dito, eu não verifiquei esse ICMS como lá nos sistemas da Secretaria da Fazenda. Bom, vamos lá. Aí junta a escrita fiscal digital com a escrituração dessas notas fiscais, né? Aí dá exemplos dessas notas fiscais de saídas em sessão de comodato, também no documento número 5, né?
e cópia de algumas guias nacional de recolhimento, documento 06, que é do recolhimento do ICMS, né, que é devido por ST. Também junta a cópia dos livros do controle CIAP, que é o documento 7, dos anos 2009 e 2010, que é quando essas mercadorias, em tese, foram ativadas nesse exercício, e ela só em 2013, 2014, lança esses créditos, né? Bom, também ela disse que eventual infração seria meramente formal, porque cumprimento fora do prazo dos procedimentos previstos na legislação cearense para a recuperação dos créditos não possui condão de subtrair o direito material ao crédito do imposto glosado, né? Como eu disse, como essa ativação se deu em 2009 e 2010, e ela lança os créditos lá de CIAP, lá em 2013, 2014, né? Bem de ativo. Bom, também diz que a empresa cumpriu toda a formalidade prevista na legislação cearense a respeito do crédito, conforme o artigo 4438, parágrafo 3º, inciso 3º do regulamento do ICMS, apresentando requerimento para ressarcimento do ICMS-ST pago no período de 2009 a 2012, é o protocolo 830-5610/2014, acompanhado da nota fiscal correspondente, que é a nota fiscal 167, de 9 de outubro de 2014, no valor de R$ 562.920,47, e do ICMS, operação própria, nota fiscal 166, de 9 de outubro de 2014, no valor de R$ 681.018,35, também protocolado em 22 de dezembro de 2014, e que, passado mais de 5 anos, não obteve resposta e, nos termos do artigo 90 do decreto 24569/97, formulado o pedido de restituição e não sendo respondido no prazo de 90 dias, o contribuinte poderá compensar o valor pago indevidamente no período de apuração seguinte, né? Diga-se, pelo que está nos autos, é que a empresa fez esse protocolo, mas apenas anexou, pelo que está nos autos, essas duas notas fiscais e pediu para que a Secretaria da Fazenda se manifestasse a respeito desse crédito. Pelo que está nos autos, foi trazido pela empresa, não haveria qualquer outra documentação, qualquer planilha que fizesse as vinculações, né, de notas fiscais em que se pagou o ICMS-ST com as notas fiscais emitidas na sessão de comodato. Apenas a empresa fez a junção, fez um pedido de forma genérica e anexou essas duas notas fiscais, já com os valores, 166 e 167, valores, mas não trouxe outra planilha que identificasse quais foram as notas fiscais de ICMS-ST que foram pagos na entrada, fazendo as vinculações quando esses aparelhos saírem em sessão de comodato, absolutamente nada. Bom, mas vamos lá. Em relação ao ICMS-OP, a operação própria, recolhida em duplicidade, observa-se que há previsão na legislação cearense no sentido que o contribuinte terá direito ao ressarcimento do ICMS, que foi antecipado, mas quando não houve a ocorrência do fato gerador presumido, mediante a simples emissão de nota fiscal de entrada, constando o valor correspondente ao ressarcimento a ser aproveitado como crédito fiscal. Alude também, aqui é a operação própria, então, entendendo a empresa que esse destaque do ICMS nas operações de entrada é um recolhimento, e também, quando ativou esses aparelhos, deixando de ser mercadoria para ser estoque, a empresa também estaria se debitando, e nesse caso, haveria aí uma duplicidade, e nesse caso, ela se creditou emitindo uma nota fiscal de entrada, né? Bom, e diz que o mero descumprimento de obrigação acessória ensejaria tão somente a aplicação da penalidade isolada e não a glosa do crédito legítimo, valor principal de imposto, como efetivado pela fiscalização, requer a perícia para constatar a transposição dos bens para ativo mobilizado e, consequentemente, a não ocorrência do fato gerador presumido do ICMS-ST, também para detectar o pagamento do imposto estadual no momento da entrada e
como também para apurar o pagamento em duplicidade do ICMS operação própria pela recorrente. Aí elabora requisito nesse sentido. O problema que eu vi também, de antemão, é que é o seguinte, não foram anexadas aos autos as notas fiscais dessa possível ativação. Né? O 590 da nossa legislação, ela determina que, no caso de havendo ativação para transferir mercadoria dos seus estoques para os ativos da empresa, como de bens imobilizados, há necessidade de emissão de uma nota fiscal da empresa dela para ela mesma, destacando-se o imposto, e que seria um débito e, ao mesmo tempo, crédito. Então, anularia. Né? Mas, mesmo assim, a empresa diz que, em razão desse débito, ela teria feito em duplicidade em função também da operação própria de entrada, ela ter suportado o ICMS que vinha destacado na nota fiscal. Bom, ao final, ela requer a exclusão dos sócios, dos diretores, na condição de responsável, a improcedência da autuação, também a legitimidade anti-legitimidade dos créditos, seja a autuação convolada em aplicação de penalidade isolada, em razão de mero descumprimento de obrigação acessória, e também a baixa dos autos em diligência pericial. A assessoria processual tributária se manifestou pela procedência da autuação, inicialmente relatando que a autuação se der em razão da pessoa jurídica e que a indicação societária na informação complementar poderá ser útil apenas quando da execução da dívida, se for o caso. E depois de transitado e julgado o processo, não cabendo a este órgão administrativo de julgamento tecer análise de responsabilidade individual do sócio na infração. No mérito, discorreu que o recorrente não apresentou aos autos, de forma documental, clara e precisa, quais foram as mercadorias adquiridas para revenda que posteriormente foram incorporadas ao imobilizado da empresa, que correspondem ao ressarcimento da ST e aos períodos indicados pelo fisco nos autos. Também aduziu que o recorrente apenas anexou parte da escrituração fiscal do contribuinte, cópias de notas fiscais de comodato, algumas cópias, sem fazer qualquer conexão com os períodos indicados na acusação fiscal, como também não apresentou as notas fiscais de entrada da incorporação dos bens, né, ao ativo, ou ainda o livro CIAP correspondente aos créditos do imposto das mercadorias incorporadas. Bom, parecer, presidente, agora está sobre análise da Procuradoria-Geral do Estado no sentido de acolhimento ou não. Em apertada síntese, presidente, é o que se relata. Mais à frente, nos debates, a gente pode ofertar mais algum esclarecimento. Obrigado, doutor Leilson. Com a palavra, doutor André Carreira. Obrigado, presidente. Renovo os cumprimentos a todos. Como bem relatado pelo conselheiro Leilson, um relato muito detalhado e preciso, já destacando alguns pontos de suma relevância na nossa compreensão do julgamento do recurso do contribuinte. Como ouvimos, trata-se de um recurso ordinário contra a decisão de procedência do auto de infração, confirmando a imputação de aproveitamento de crédito indevido na escrituração fiscal digital do contribuinte, uma vez desprovido da devida documentação fiscal probatória que dê suporte a esse crédito que foi aproveitado. Isso referente aos exercícios de 2014, né, foi lançado o imposto no valor de R$ 994.449,47, bem como foi confirmada a penalidade proposta pelo autuante pelo descumprimento da obrigação tributária, penalidade prevista no artigo 123, inciso 2, alinhada à Lei 12.670, correspondente a uma vez o valor do crédito indevido aproveitado. Como já foi informado, conforme informações complementares do auto de infração, os autuantes verificaram que o contribuinte aproveitou créditos indevidos na sua FD, na apuração mensal do ICMS, referente aos meses de abril, maio, junho, outubro, novembro e dezembro de 2014. Do levantamento preliminar realizado pela fiscalização, o autuante ele foi intimado e conseguiu comprovar a legitimidade apenas de parte desses créditos inicialmente apontados, foi um crédito de 40 mil, né, ele apresentou a documentação idônea e esse valor foi excluído do levantamento fiscal
bem como também verificou a fiscalização, ainda que o contribuinte não tenha apresentado qualquer documentação, verificou também que desse valor inicialmente apurado, houve um valor de R$ 1.423,11 referente a créditos do CIAP, da aquisição de bens para ativo permanente, que corresponde ao bloco G da FD, e aí verificou também que referidos créditos estavam regulares, devidamente escriturados, e foi também excluído esse valor. Então, remanesceu apenas os valores inicialmente já ditos, que foram escriturados, lançados como outros créditos, mas, por serem desprovidos de documentação idônea a lhes amparar, foram tidos como indevidos e resultou no lançamento do imposto e da penalidade respectiva pelo descumprimento da obrigação tributária. O contribuinte nesse processo, ele traz alguns argumentos que já foram enfrentados no processo anterior. A alegação pede a exclusão de sócios, diretores, que teriam se indicado como corresponsáveis pelo lançamento, por entender que foi indevido. Para evitar repetições necessárias, fazemos apenas remissão que já foi exposto na análise do processo anterior, para que seja afastado o referido pedido. E no mérito, ele defende a legitimidade dos créditos, defende que houve um recolhimento em duplicidade, que, portanto, os créditos lançados se prestariam ao ressarcimento de valores recolhidos indevidamente, defendendo que os itens adquiridos para revenda, inicialmente para revenda, com o recolhimento do ICMS e Contribuição Tributária, eles foram posteriormente incorporados ao seu ativo imobilizado e, portanto, entende que a partir dessa incorporação ao seu ativo permanente, ele passou a ter direito ao crédito do ICMS e Contribuição Tributária que foi recolhido inicialmente. Alega também no mérito que o ICMS de operações próprias foi recolhido também devidamente em duplicidade, pois foi recolhido tanto quanto da aquisição dessas mercadorias inicialmente para revenda, quanto da sua incorporação ao ativo permanente, né, e que não teria ocorrido o fato gerador na segunda operação. O relator ele foi muito preciso a tentar destacar as peculiaridades aqui dessa operação, demonstrando que, de fato, o crédito que o contribuinte aproveitou, ele foi indevido, né? Não, o ICMS Contribuição Tributária recolhido na aquisição, ele foi recolhido pela empresa emitente do documento fiscal, e não pela autuada, né? Outro ponto muito relevante que já foi destacado é que, apesar dele defender toda a sua argumentação com base na incorporação de mercadorias ao seu ativo permanente que inicialmente foram adquiridas para revenda, mas em nenhum momento ele trouxe aos autos a referida documentação que comprove essa ativação. Como muito precisamente colocou o conselheiro Leilson, a legislação tributária ela prevê, lá no artigo 590, que, ocorrendo o consumo ou integração ao ativo permanente de mercadoria de produção própria ou adquirida para fins de comercialização ou industrialização, o estabelecimento emitirá nota fiscal com destaque do imposto, consignando como natureza da operação consumo ou integração ao ativo permanente, conforme o caso. E, em nenhum momento, essas notas fiscais de entrada, de ativação de mercadorias que estavam em estoque, passando a integrar o seu ativo permanente, isso foi trazido ao processo, né? O que ele trouxe, na realidade, foram algumas planilhas referente a operações de comodato que teria praticado com os seus clientes, né? Essas mercadorias, como também já foi esclarecido, seriam aparelhos celulares, que ela adquiriu inicialmente para revenda, mas que posteriormente entendeu por incorporar o ativo imobilizado e cedê-los aos seus clientes, a pretexto de buscar efetivar a prestação de serviço de telecomunicação, que é a sua atividade fim principal, né? Mas, no caso, ele não apresenta qualquer documentação idônea indicando quais foram as mercadorias adquiridas para revenda e posteriormente incorporadas ao ativo, né? E que essas mercadorias correspondem ao alegado ressarcimento que ele realizou desse ICMS nos períodos indicados na autuação, né? Como dito, ele apresenta parcialmente a escrituração fiscal digital, as notas fiscais de comodato, mas não faz a relação desses créditos indevidos com os períodos autuados e, como já dito também, ele não apresenta as notas fiscais de entrada que seria obrigado pela legislação tributária, no caso o artigo 590 do Regulamento do ICMS, quanto à incorporação. Esse é um documento fundamental, né, para embasar a alegação do contribuinte, e ele não traz
não trouxe durante a ação fiscal, não trouxe na impugnação, muito menos no recurso. Portanto, fica prejudicada a sua argumentação, ele tenta ainda corroborar a sua alegação, trazendo para os autos apenas cópia de um requerimento administrativo de restituição de crédito de ICMS substituição tributária, mas ele mesmo reconhece que esse pedido foi feito após o contribuinte já ter aproveitado esse crédito na sua escrita fiscal. Ele indica a legislação que autorizaria ele, após formulado esse pedido de restituição e não apreciado no prazo de 90 dias, proceder essa creditamento na sua apuração mensal, sob a condição posterior da homologação ou não pelo fisco, da confirmação do seu pedido de restituição. Mas isso ele apresenta, talvez tendo identificado o erro e tentando repará-lo ou diminuí-lo, ele apresenta um pedido de um crédito que ele já aproveitou previamente. E mais, também destacado pelo relator, os valores indicados e os períodos sequer coincidem com os valores objeto da autuação. Então, a argumentação também, ela não aproveita, na nossa compreensão, em nada a alegação do contribuinte. Não se trata de um mero descumprimento de obrigação acessória ou erro nesse procedimento de restituição. Na realidade, o que se verifica é um crédito indevidamente aproveitado na apuração mensal, sem a existência de documentação fiscal idônea que ampare esse crédito, de modo que, para nós, fica bastante evidenciado o crédito indevido. Por fim, o contribuinte ele pede uma realização de perícia, e aí, com base nessa mesma documentação já referida, mas não traz de forma clara e precisa qualquer contraprova que, de fato, alguma mercadoria adquirida para revenda e posteriormente incorporada, até porque não traz as notas fiscais de entrada desta ativação, então não nos parece suficiente para justificar a conversão do processo em perícia, de modo que deve ser indeferido o pedido de perícia. Então, com essas razões, a Procuradoria se manifesta pelo conhecimento do recurso ordinário para negar o provimento, confirmando a decisão de primeira instância de procedência do auto de infração. São as nossas considerações. Caso necessário, voltamos a nos manifestar no decorrer das discussões. Obrigado. Obrigado, doutor André. Com a palavra, doutora Larissa. Eu vou compartilhar minha tela de novo, tá bom? Pois não, fique à vontade. Estão vendo? Sim, pronto. Está ótimo, doutora Larissa. Como já foi muito bem ressaltado, a empresa foi autuada pelo suposto aproveitamento indevido de crédito de ICMS informado na FD no campo de outros créditos. A preliminar de nulidade de auto-infração eu não vou reforçar, levando em consideração que já foi dito na primeira sustentação. Vou passar já para o mérito, que é a questão da legitimidade dos créditos gozados. O que aconteceu nesse caso? Não sei se ficou muito claro ao longo do recurso, foi que a empresa, a Telefônica Brasil, recolheu antecipadamente o ICMS-ST e o ICMS-LP quando as mercadorias entraram no estabelecimento do Ceará. Não foi outra empresa que recolheu, foi ela mesma. Porque ela queria revender esses aparelhos. Então, ela antecipou o recolhimento nos termos da legislação cearense e recolheu o ICMS-ST das operações seguintes e o ICMS-OP também de saída. Acontece que, por decisões empresariais, ela transpôs esses aparelhos esses aparelhos celulares para o estoque, para ir para o ativo imobilizado, porque ela ia decidir ceder incomodado. No momento que ela transpôs para o ativo imobilizado, ela recolheu novamente o ICMS de operações próprias. Então, acabou tendo um recolhimento em duplicidade, por algum erro procedimental interno da empresa, só que o mesmo ICMS incidido sobre o mesmo aparelho foi recolhido 2 vezes. E o ICMS-ST que ela recolheu no momento da entrada dos aparelhos no estado de Ceará, o faturador presumido não aconteceu, porque a revenda não aconteceu. Então, ela tem direito a esse crédito ICMS-ST. E como ela cedeu os bens incomodados, essa saída não tem incide ICMS. Então, não haveria incidência de ICMS nas saídas das operações próprias que ela teria antecipado o ICMS-OP no momento da entrada do aparelho no estado de Ceará. E a gente juntou diversos documentos, inclusive a AFD, que demonstra o crédito do CIAP em outros períodos. Aqui a gente não juntou o livro do CIAP, porque o livro do CIAP passou a ser no bloco G da AFD. Então, ao contrário do que defendeu a assessoria tributária, o livro do CIAP está juntado em todo o período necessário para a apuração. A gente juntou notas fiscais exemplificativas, como a GNRE de recolhimento do ICMS-ST,
E ainda pedimos com prazo de 90 dias para juntar os documentos que a perícia contábil que a gente recolheu considerar necessário, porque é um período muito antigo, é de 2009 e 2010, que foram as operações de entrada, e os créditos foram tomados em 2013 e 2014. Então, demanda várias áreas da empresa, e se a fiscalização entendesse que alguns documentos seriam necessários, a gente juntaria dentro do prazo concedido. E, inclusive, as notas fiscais de ativação que a gente que vocês mencionaram, os senhores mencionaram nesse julgamento, por isso a gente ressalta a necessidade da conversão dos autos de diligência para comprovar que esse ICMS foi recolhido de fato, e o fato gerado presumido não aconteceu, e houve recolhimento em duplicidade de ICMS OP. Inclusive, a questão do comodato não foi muito bem levantada aqui, mas todas as operações de saída são de comodato, inclusive mencionadas nos informações complementares do auto de fração. Se você for olhar aqui, CMS-ST comodato, CMS próprio comodato, CMS-ST comodato, que foram tomados pela empresa, que as saídas foram de comodato. E o procedimento, mencionaram várias vezes nesse julgamento, e na primeira instância, que a empresa não adotou o procedimento correto. Tudo bem, ela adotou de forma extemporânea, mas os documentos juntados são suficientes, inclusive as planilhas juntadas demonstram claramente quais são as notas fiscais de origem e as notas fiscais de saída que convertem os mesmos aparelhos, e foram juntados tanto em primeira instância, que foi considerado não suficiente, tanto que no recurso ordinário a gente juntou novamente essas planilhas, como complementou com outros documentos que foram localizados. E o que acontece? Para recolher o ICMS pago indevidamente ICMS-ST, ela tem que protocolar um requerimento administrativo, juntando os documentos, e a gente juntou o comprovante de recolhimento, e esse protocolo foi feito administrativamente na Cefaz. Então, o órgão administrativo tem todos esses documentos, e a gente pode juntar novamente, se considerarem necessários. E esse requerimento administrativo não responde até hoje, mais de 5 anos se passaram. Então, o direito do crédito é devido, e de nada adiantaria ter feito o requerimento antes do tempo, porque ele não foi respondido. Ele foi arquivado, provavelmente, não se sabe o que aconteceu. Então, ele não foi respondido dentro dos 5 anos. Então, não tem nenhum prejuízo ao erário a empresa ter protocolado depois de tomado o crédito, porque o requerimento não foi sequer analisado. Então, o direito do crédito ela pode ter compensado na escrita fiscal. Inclusive, tem o protocolo do requerimento. Basta a gente buscar administrativamente, a gente tem toda essa documentação, tudo que foi arquivado, inclusive essas planilhas que foram mencionadas, que a gente juntou algumas, como o documento 3 desse recurso ordinário, que faz completamente essa relação. E para recolhimento de CMS-LP, basta que a empresa emita uma nota fiscal, que foi devidamente unida, uma nota fiscal de entrada, colocando ressarcimento de imposto no valor que foi autuado, justamente mencionando o artigo 48, parágrafo 3º, inciso 1º, e 89 do RCMS. Então, os procedimentos administrativos tomados foram cumpridos e não foram sequer respondidos pela administração. E a gente repisa muito que a necessidade da prova pericial, porque ela vai conseguir fazer essa relação, que não fica clara a olho nu, mas com uma análise mais técnica da perícia, da fiscalização, analisando todos os documentos, o auxílio do assistente técnico contratado pela empresa, é possível fazer essa relação. Da nota fiscal de entrada com o recolhimento de CMS-ST recolhido antecipadamente pela empresa, com esse ICMS-OP também recolhido pela empresa antecipadamente, com a transposição para mobilizar dos mesmos aparelhos e a posterior concessão em revenda. Por isso, reitero a preliminar exclusão dos sócios, o mérito das subsistências da autodifração, a subsidiariamente situação com validade isolada e a baixa dos autos diligentes para constatar a transmissão dos bens para o ativo mobilizado e, consequentemente, a não ocorrência do fato gerado ou presumido de CMS-ST, detectar o pagamento do imposto estadual do momento da entrada dos bens no território cearense e apurar o pagamento da duplicidade do ICMS-OP. Muito obrigada. Obrigado, doutora Larissa, pela apresentação. Senhores, o processo está em debate. Doutor Rafael Souza com a palavra, depois doutor Leilson. Senhor presidente, renovo meu bom dia a todos, né? Esse caso aqui me fez lembrar de um que foi julgado recentemente nessa Câmara, era de uma outra telefônica, era semelhante, era uma situação de adquiriu celulares, pagou o ICMS na entrada, e no caso lá, ele revendeu para outro estado.
Aqui é uma ativação. Bom, esse requerimento, o contribuinte alega que fez o requerimento da Cefaz de ressarcimento em 22/12/2014. 22/12/2014. Agora, o período da infração é antes disso. Começa em abril de 2014 e vai até dezembro de 2014. Então, o contribuinte também alega que, passando 90 dias do protocolo do pedido de resposta, do ressarcimento, sem uma resposta, ele teria direito a se apropriar do crédito. Pois é, só que mesmo nesta teoria, note bem, o doutor relator colocou várias reservas ali quanto à insuficiência documental, que eu tenho plena aderência, eu estou dando aqui tratos à bola para, indireto ao ponto, para até mesmo negar um pedido de perícia. Continuando aqui. Se ele protocolou em 22/12/2014, os 90 dias desse direito, talvez, dele, seria em 22 de fevereiro de 2015. Teria se creditado em fevereiro de 2015. Mas, como visto, o crédito foi lançado na apuração bem antes disso, de abril até dezembro, né? Então, isso prejudica também o argumento do contribuinte, no qual eu coloco aqui uma aderência ao que foi demonstrado pelo Dr. Leilson, né? E até uma dificuldade de perícia, porque mesmo se esta perícia fosse colocada, como sugerido pela parte, ainda teríamos esse óbice desse creditamento, não teria sido correto nesse período de 04/2004 a dezembro de 2014. Senhor presidente, é isso que eu queria dizer. Obrigado, doutor Rafael. Com a palavra do doutor Leilson, depois do doutor Carlos Gondim. Presidente, eu acho que, nesse caso, nós temos aqui algumas inconsistências no que diz respeito aos argumentos trazidos pela parte, que eu gostaria de chamar a atenção para os colegas. A primeira consistência, como eu disse no meu relato, e agora depois que também o doutor Rafael falou, é desse recolhimento da operação própria. Que ICMS de operação própria é esse que a empresa alude? Já que convém, se é celular, isso foi recolhido via GNRE, né? Então, se é via GNRE, foi o emitente dos documentos fiscais, lá ele recolheu o ICMS-ST referente a esses aparelhos celulares e também deve ter recolhido lá para lá o estado dele lá de origem, o ICMS normal, que é o de operação própria, dele, emitente. Fica estranho o destinatário aqui dizer que recolheu ICMS de operação própria e não traz nenhum elemento, um documento, uma guia de documento de arrecadação estadual, no sentido de demonstrar que houve esse recolhimento. Não existe, né? Então, já era estranho. A empresa, como a Telefônica, como a Vivo, que deve ter nos seus quadros técnicos, na escrita fiscal, pessoas que conhecem a legislação, que sabem que não deveria ser recolhido nem o ICMS a título de operação própria, já que se tratava de uma operação por substituição tributária. Isso via convênio, recolhido lá pelo emitente, não é que se falar mais de operação própria. Acho difícil os técnicos da Vivo terem feito esse recolhimento. Não consta esse recolhimento, a parte alega no recurso, impugnação, e não traz nenhum documento nesse sentido de evidenciar esse recolhimento de operação própria, né? Que já é absolutamente estranho. O segundo aspecto é que esse ICMS de operação própria teria sido também recolhido em duplicidade, razão de quando a empresa ativou, incorporou ao ativo imobilizado esses aparelhos. Bom, a empresa, em nenhum momento, também trouxe aos autos a nota fiscal de entrada da ativação, que, como disse, teria ela como emitente e também ela como destinatária. E aí o destaque do imposto, a empresa se debitaria e, ao mesmo tempo, se creditaria, anulando essa possível duplicidade.
né? Mas, mais à frente, não temos esse documento fiscal. Segundo, terceiro, melhor dizendo, nem possível de creditamento seria, porque nós estamos tratando que a própria empresa que diz que todos esses aparelhos celulares que foram incorporados aos ativos, elas saíram em cessão de comodato. Ora, comodato, como sabemos, é objeto de não incidência de imposto. Está lá no nosso artigo, acho que 3º, né, ali, artigo 4º, melhor dizendo, na incidência, em relação a essa questão, que não incide. Ora, se não incide na saída, ela também não poderia ser objeto de crédito, tá? Né? Dessa nota fiscal que deveria ter sido emitida para incorporar os ativos, esses celulares, em que haveria a emissão dela para ela mesma, com destaque do imposto, como eu disse, se creditando e se debitando, só que neste caso nem possível seria esse crédito, que me parece que foi aí a razão de a empresa não ter emitido a nota fiscal de entrada. Eu tenho quase que 99,99% de certeza de que a empresa não emitiu essa nota fiscal de ativação por uma razão muito clara, porque na hora que ela emitisse essa nota fiscal, deveria ela, né, destacar o imposto, como manda o artigo 590, e esse ICMS teria ser levado a débito e não poderia ser levado a crédito, porque a saída posterior, como bem aduzida aqui pela empresa, toda se daria em comodato. Comodato é não incidência. E se é não incidência, o artigo 65I da nossa legislação e o 66I, aliás, 65 primeiro e 66 primeiro, decreto 24569, diz que não é possível ser possível de creditamento quando as operações posteriores na saída se dará sem débito do imposto. Então, e também o 66, inciso primeiro, diz claramente que quando da entrada, que na entrada daquela mercadoria a saída subsequente for também não tributada, seria a questão de você fazer o estorno do crédito. Portanto, eu tenho comigo que, por isso que essas notas fiscais não vieram aos autos, para evidenciar a ativação, porque a empresa teria que pagar o imposto. Esse imposto, que, em tese, ela pediu ressarcimento do imposto, pelo contrário, que ela deveria pagar. Primeiro, porque ela não recolheu. Não há evidência nos autos de que ela tenha recolhido esse imposto lá na entrada, esse tal de ICMS de operação própria. Segundo, que na hora da ativação dessas mercadorias, ela, ao se debitar, ela também, supondo que ela tinha emitido essa nota fiscal, que não está nos autos, ela deveria se debitar e não deveria se creditar, porque a saída posterior é de comodato. Então, ficaria o débito cheio para ela recolher. Então, eu tenho quase a certeza de que foi por causa disso que a empresa não emitiu essa nota fiscal, porque sabia que ia restar só o débito e não crédito, já que a saída posterior é comodato. Então, com relação ao ICMS de operação própria, nenhuma dúvida de que a empresa incorreu sim em infração. Vamos agora ao ICMS-ST, do fato gerador presumido, a qual a empresa traz aos autos algumas guias nacionais de recolhimento, para demonstrar que houve recolhimento dessas operações de celulares e tal. E havia esse recolhimento. Bom, o primeiro aspecto é que, nos casos de substituição tributária, pelo que diz nosso artigo 450, não é possível creditamento, só é possível ressarcimento. Para isso, a empresa trouxe um protocolo dizendo que fez o pedido de ressarcimento, embora o pedido de ressarcimento só tenha uma nota fiscal que for emitida. Bom, primeiro, a empresa teria que aguardar o resultado dessa sua petição para fazer esse crédito. Tá?
embora que mal instruído, no sentido de não ter nenhuma vinculação do que estava sendo pedido como ressarcimento com as operações de comodato, né? Mas a empresa, em tese, recolheu esse ICMS-ST, só que restou prejudicado para ela, porque ela não fez, não trouxe, e ela sabia que deveria assim fazer, desde a impugnação, passando pelo recurso, para tentar demonstrar que essas operações foram aquelas que estariam no SIAP quando da ativação, 4, 5 anos depois, né? Já que estamos falando aqui de operações em 2009 e 10, e foram lançadas em 13 e 14. Também não há nenhuma evidência disso. Saber que aquelas mercadorias de 2009 e 10 são as mesmas que foram lançadas em 2013 e 14, nesse crédito, porque estava lá no SIAP, porque eu trouxe o SIAP de 2009, 2010, em que está lá celulares, mas no SIAP não só tem celulares, o SIAP tem lá SIM-card, tem lá APGSM LCN, que são modems, tem APGSM SAN, tem modem da Huawei, lá tudo no SIAP, que foi trazido aí nos autos pela empresa. Não se trata só de SIAP, de celulares. Também é possível verificar isso. Então, presidente, também não vejo, em relação a essa questão do ICMS-ST, ser possível ao talante da empresa de verificar que houve um recolhimento. Se, em tese, se fosse tudo, tivesse tudo de acordo com a legislação, obedeceu as formalidades são devidas previstas na legislação, ela não poderia lançar isso como crédito. Deveria esperar o ressarcimento autorizado pela Secretaria da Fazenda, que poderia ser até em dinheiro, né? Então, ela se antecipou, como disse o doutor Rafael, bem antes até. Depois, o protocolo foi evidenciado depois, né? Para poder ter direito a esse ICMS-ST. Ademais, como já foi dito, não há como se fazer nenhuma vinculação do que está sendo pedido no ressarcimento, já que foi só protocolado com 2 notas fiscais, pelo menos é o que a empresa trouxe aos autos, dizendo o valor, dizendo que é um período de 2009 a 2010, e absolutamente desprovido de qualquer planilha, de qualquer coisa. Então, a empresa se desincumbiu de sua obrigação para ter direito a esse ressarcimento do ICMS-ST, de comprovar efetivamente que elas foram ativadas, né? Que elas fizeram parte do ativo imobilizado da empresa, o que era antes como mercadoria, que sequer há uma nota fiscal de entrada nesse sentido. Então, presidente, resumindo a minha fala aqui, não vejo como dar guarida a qualquer argumento trazido pela parte, seja para os créditos das operações próprias, seja o ICMS de ST, e seja também do pedido de perícia. A empresa, desde o procedimento fiscal, teve todas as chances, todas as oportunidades para apresentar essas vinculações, passando pela impugnação, passando pelo recurso, e nada, só argumento, traz alguns documentos para, em tese, tentar comprovar, aí traz uma cópia do SIAP, traz a cópia da FD, isso não é absolutamente nada, em termos de comprovação, nada. Não há nenhuma vinculação dessas operações. Então, presidente, nesse sentido, eu também não vejo como acolher nenhum dos argumentos da parte, entendendo que sim, que houve efetivamente crédito indevido patrocinado pela empresa em sua escrita fiscal. Também o doutor Carlos Gondim. Bom dia a todos. Depois dessa explanação do Leilson aí, eu acho que muitas coisas que eu estava pensando em falar, ele já acabou declinando, mas eu queria citar alguns pontos. Esse auto ele foi lavrado por crédito indevido. Ele fala a respeito desse pedido que ele deu entrada para ressarcimento de
substituição tributária. Então, não tem nada a ver com esse processo. Como se fosse um processo à parte em relação a essa situação desse auto. Esse auto é crédito indevido. O contribuinte, quando ele adquiriu esses telefones, na nota fiscal vem lançado o crédito ICMS operação própria e o ICMS ST. Esse crédito lançado na nota fiscal do ICMS próprio, crédito, ali é apenas para apuração do ICMS ST. Usa-se o valor do crédito que tem na nota para poder fazer o cálculo da substituição tributária. Somente para isso. Ele comprou e depois essa operação ele não quis mais vender, comercializar e incorporou. Mas nos autos não consta nenhuma nota fiscal que ele levando esse bem do estoque dele para o seu ativo. E isso eu acho que é uma parte principal. Porque a parte posterior, que é o comodato, também tem outra situação. O comodato teria que ser através de contrato. Ninguém vê esse contrato dentro dos autos, que confirma essa situação. Só tem algumas notas fiscais por amostragem no recurso. A empresa ficou de apresentar dentro de 60 dias, relacionar todas as notas fiscais que saíram do estoque e foram incorporadas ao ativo imobilizado, e isso não o fez. Então, acredito que esse lançamento, que foi feito pela auditoria, está plenamente correto e compatível. É isso que eu queria acrescentar aí. Obrigado, doutor Gondim. Senhores, o processo está em discussão. Sem mais discussão? Então, vou colocar em votação. A primeira questão é a exclusão dos sócios do polo passivo da autuação. Como vota o doutor Leilson? Presidente, como no processo anterior, eu entendo que, efetivamente, os sócios aqui não compõem esse litígio, porque sequer foram intimados para se manifestar a respeito da autuação. Então, nesse sentido, presidente, que eu, nesse aspecto, o doutor André falou muito bem, né, de não conhecer isso, mas eu até conheço. Mas afasto o argumento no sentido de que o litígio foi instaurado em face da empresa e não dos sócios. Daí que não há que se cogitar que os sócios aqui estão fazendo parte dessa lide. Doutor Wander. Eu acompanho o relator, senhor presidente, conhecendo do recurso nessa parte, mas negando o pedido de nulidade. Doutora Jusileide. O relator, senhor presidente. Doutor Rafael. Com o relator, presidente. Doutor Gondim. Com o relator. Doutor Cláudio Célio. Senhor presidente, acompanhando o entendimento do primeiro processo, eu acompanho o relator. Afastado o presente pedido. Com relação ao pedido de perícia formulado pela parte, inclusive com quesito, como voto, doutor Leilson. Presidente, afasto, e vou dizer com base no artigo... Só um minutinho, presidente. Perícia... Bom. Afasto com base no artigo 97, inciso 3º e inciso 4º da Lei 15.614/2014. E, combinado com o artigo 93, parágrafo 1º, inciso 2º, no que diz respeito às contraprovas não trazidas pela empresa. Então, artigo 93, parágrafo 1º, inciso 2º, no que diz respeito às contraprovas não trazidas pela empresa, e o artigo 97, inciso 3º e 4º da lei, todos da Lei 15.614/2014. Doutor Leilson. Doutor Wander. Acompanho o relator. Doutora Jusileide. O relator, senhor presidente. Doutor Rafael. Com o relator, presidente. Doutor Gondim. Com o relator. E doutor Cláudio Célio. Com o relator, senhor presidente. Também rejeitado o pedido de perícia formulado pela parte. E no mérito, como vota no presente processo, doutor Leilson?
Presidente, conheço o recurso, nego-lhe provimento para manter a decisão de primeira instância de procedência da autuação. Doutor Wander. Acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Sileide. Com o relator, senhor presidente. Doutor Rafael. Com o relator, senhor presidente. Doutor Gondim. Com o relator. E doutor Cláudio Célio. Com o relator, senhor presidente. Então, a segunda Câmara, por votação, não conhece o recurso, nega provimento e mantém a decisão de procedência da autuação, conforme manifestação da douta PGE. Esta decisão para o presente processo. Senhores, vamos dar 10 minutos de intervalo, depois retomando a sessão. Tranquilo? Então, às 10h27, vamos retomar o trabalho.